Isso. Ao vivo? Tá? Pode fechar a porta. A paz, gente. A paz do Senhor. Amém? Já estamos ao vivo aí? Uhum. Eu vou pedir, Mani, para você ficar aqui do meu lado, porque eu preciso que você passe a música para mim aqui. Eu passo. A letra. Aí você não vai conseguir ver. Vem cá, Mani, vem cá, fica aqui para você passar para mim. Aqui. Já tá aí? Tá. Amém. Ó, você que está atrasado não vai ver os hinos que nós vamos cantar, né? Então, eu vou estar orando nesse momento e a gente, à medida que as pessoas forem entrando aí, talvez não sei se muitas pessoas vão entrar agora de manhã, porque é bem cedo, as pessoas visualizaram, mas nós vamos estar orando ao Senhor, pedindo a bênção dele sobre nossas vidas, para que ele fale conosco. A imagem tá legal? Tá bom. Tá estourando porque tem claridade aqui atrás, mas a gente resolveu fazer aqui porque a gente está tomando café lá na sala. A gente está indo na casa da Beth e daqui a pouco a gente está indo para a igreja. Então vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de aprender a tua palavra. Amém. Mais um dia, Senhor, em conjunto, Senhor, com teus filhos. Senhor, nos abençoa, Pai, nos dê uma manhã abençoada na tua presença, Pai. Amém, Jesus. Fala conosco, derrama a tua graça sobre nós, a tua unção, Pai. Senhor, me inspira a tua palavra para que eu possa ensinar a tua palavra e aprender, Senhor, junto com o teu povo. Nos ajuda, fala conosco, derrama a tua graça sobre nós. Eu te peço, não só agora, mas para todo sempre. Amém e amém. 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 Vamos louvar então, queridos. Olha, esse hino é muito difícil, né? Uma letra... Acho que era melhor você trocar, mano, que você vir pra cá e a Mani sentar aqui. Uhum. Esse hino é muito difícil, mas assim, como a letra eu acho que tem um significado muito forte, eu acho que seria muito legal a gente estar cantando juntos, porque a letra é muito próxima do Leonardo Gonçalves, né? E eu, claro, não tenho nenhuma pretensão, né, de cantar como o Leonardo, mas eu acho muito bonito esse hino. Hoje é domingo de manhã, hoje o sol não quer brilhar, tudo é solidão, e elas vêm dizer, de madrugada ressurgiu. Não acredito em ilusões, o sol da justiça se apagou, o mundo inteiro viu. Escravos em suas mãos, o seu corpo a sofrer, sua morte lá na cruz. Não consigo entender agora esse túmulo vazio, este anjo a questionar, porque procura entre os mortos quem vive está. Hoje sou livre, pois ele vive, ele vive, ele reina em mim. Morte, pecado foi derrotado. Eu sou livre, eu sou livre, enfim, de mim. Como Jesus ressuscitou da morte eterna para a luz da água renasci, e faz sentido servir alguém melhor que eu. E hoje sou livre, pois ele vive, ele vive, ele reina em mim. Os que descansam no Senhor
quando voltar despertarão, em sua carne viverão a Deus. E hoje sou livre, pois Ele vive, Ele vive, Ele reina em mim. Morte, pecado foi derrotado. Eu sou livre, enfim, de mim. Amém? Glória a Deus, conseguimos. Tá? A gente colocou num tom bem mais baixo, tá? E conseguimos cantar. No final a gente vai estar cantando um outro cântico, né? Deus enviou, e aí eu vou convidar todo mundo para me ajudar. A gente vai estar com a voz muito legal, né? Eu vou dispensar as meninas agora para elas ficarem mais livres. A Moni vai ficar me monitorando aí com as pessoas. Eu vou precisar, Moni, para que eu possa ver aí. Ele não vai ficar apagado. Não. Eu consigo ver aqui as pessoas que falarem comigo? Não todo mundo, mas dá pra ver a maioria. Tá ok. Depois, se você puder vir pra cá. Não entra no seu Facebook. Não, tá. Depois, se você puder ficar aqui dentro comigo, tá? Amém, queridos? Bem, nós já iniciamos, já estamos aí com a nossa escola bíblica. E hoje, gente, não foi eu que marquei, eu não estava... não foi pensado. Eu vou explicar algo para vocês muito importante, tá? Já falo com vocês já. Eu estou aqui procurando porque a Thaís, eu não estou em casa e eu não tenho a revista do professor, ela está com o presbítero Zacarias. Normalmente lá na igreja também ele divide comigo as aulas, né? Estou sentindo muita saudade disso. E a lição de hoje eu não creio em coincidência, eu creio que tudo foi planejado por Deus. Eu não terminei de tomar o café, tive que parar no meio. E aí eu trouxe meu chazinho para tomar aqui, junto com vocês, tá ok? Então, nós não usamos a revista dentro da data. Vou explicar a vocês. A gente usa a revista, nós somos da Assembleia de Deus. Eu sou convencionado a SEADER, né? Eu sou ligado a SEADER como pastor. E sendo ligado a SEADER, nossa revista normalmente é da Convenção Geral, é da CPAD, né? Mas eu não estou usando a revista que eles estão usando no trimestre. Nós escolhemos uma revista antiga, uma revista para discipulado. Por quê? Eu e o nosso presbítero, nós chegamos à conclusão que seria melhor a gente fazer uma repassada na igreja e para nós colocarmos nossos irmãos nivelados, né? Então a gente percebeu que tinha um grupo bem grande que não tinha ideia das doutrinas da igreja, né? Das bases da igreja, o que é batismo, o que é a trindade, né? O que é o batismo com o Espírito Santo. Toda a nossa fé, toda a nossa doutrina, eles não entendem bem. E aí a gente resolveu repassar isso com a igreja. Por isso a gente pegou uma revista que já é conhecida na CPAD, nós compramos algumas revistas, né, e distribuímos pela igreja. Mas essa revista você tem como baixar ela. Eu vou até pedir a Moni, para a Moni estar mandando para vocês a lição. Eu vou mandar agora aqui. Se a Thaís estiver assistindo, eu vou pedir a Thaís para fazer isso para mim. Eu não sei se a Thaís está assistindo, mas se você tiver, Thaís, manda para mim a lição, coloca lá no Face. Eu não posso fazer, tá? Porque eu não posso abrir meu Face. Ô Monia, me ajuda aqui. Tem como você mandar? Eu vou mandar para você aqui a lição agora. Manda aqui para o pessoal. Eu vou mandar a lição para você. Tá em imagem ou... Tá em PDF. Aí você... Não, vou mandar, você só bota lá para eles que eles abrem. Tá?
eu vou mandar para você a lição, porque mesmo que você não puder ler agora, você pode ler depois. Deixa eu dar aqui, mandar para ela. Filha, vou mandar para ela. Vou mandar também para o canal do pastor, tá? Para quem quiser assistir lá, canal do pastor, tá aqui. Mandei para os dois, tá ok? A Moni vai colocar o link para você aí do PDF nos comentários aí. Tá? Ela vai tomar café rapidinho, vai voltar para cá para ela ficar pegando os comentários para mim. Ela vai sentar aí atrás e vai ficar pegando os comentários para mim e repassando, tá ok? Então você vai poder conversar comigo sobre a lição. Não demora não, tá, Moni? Para você participar dos comentários. Tá? Vai rapidinho lá. Conseguiu mandar? Porque só vai link pra lá, comentário. Não, só o link. Então, mas PDF não tem link, é documento. Ah, tá. Como é que a gente pode fazer então? Fala quem quiser pra mandar mensagem. A gente manda por Isso, quem quiser, manda mensagem pra gente mandar pelo WhatsApp. O Messenger mesmo dá pra mandar. Pelo Messenger dá pra mandar. Tá ok? Pera aí que eu vou falar com o Emi aqui. Pode fechar. Oi, Emi. Rapaz, a gente tá começando. Oi, pode falar. Tá no Face, já tô lá. Já tô no Face. Ué, entra no meu Face. Não, você entra no meu Face. No meu Face. Isso, entra no meu Face, tá? Eu já tô ao vivo. Você entra no Face, lá, é até bom que eu tô ensinando pro pessoal aqui. Você entra no Face e lá tá lá aparecendo lá. Tá bom? Tá bom, tá bom. Fica na paz. É o Emanuel e ele está tentando entrar lá. Então, se você tiver essa dificuldade também, é só você entrar lá no Face, tá bom? É só você entrar no Face e entrou no meu Face, você já vai estar lá. Até aproveitar, mandar um recado para vocês aí. Nós já fizemos, passei a noite ontem, fui dormir muito tarde, porque eu fui tentar fazer eu estava muito preocupado em fazer o nosso YouTube lá, nosso canal. E eu consegui fazer o canal. Eu estou tentando melhorar aqui para tirar um pouco da claridade. Ver se eu consigo, gente. Vocês vão ver a cama da Samara aqui, né? Deixa eu ver se está melhor. Porque tá vendo muita claridade lá de trás, ó. E eu estou tentando tirar um pouco para vocês conseguirem me visualizarem melhor. Deixa eu ver se melhorou. Eu acho que vai ficar melhor agora. Vocês vão conseguir me ver melhor. Tá? Desculpa a baguncinha aí, tá? Mas eu acho que vai ficar bem melhor agora, tá? E aí eu vou poder conversar com vocês. Bem, a Eve, a sobrinha, já está aí. A Sinira está assistindo. Deus te abençoe, Sinira. Que legal, tá? Eu não estou vendo as outras pessoas. A Moni daqui a pouco vai acompanhar com a gente. Bem, vamos lá? Então, como eu disse para vocês, a revista que eu uso, ela é uma revista de discipulado, não é a revista atualizada, é uma revista antiga que eu peguei para atualizar a igreja, porque eu acho muito importante que a igreja esteja atualizada sobre a própria doutrina dela, sobre os próprios ensinamentos da igreja. Então, eu e o presbítero da igreja resolvemos repassar isso, né, para fazer uma didática maior, né, um trabalho mesmo de base com a igreja e nivelar a igreja. Então, nós escolhemos essa lição. E aí, foi engraçado. Gente, não é coincidência. Eu tô achando assim tremendo. Ontem eu realmente não tive tempo de, durante o dia, ver qual era a lição. Eu não fico olhando assim à frente. Então eu estudo assim 1 dia, 2 dias antes. E aí, quando chegou ontem, depois do culto que eu fiz da live que eu fiz com vocês, eu fui ver qual era a lição. Liguei para Thaís me mandou o PDF da lição, porque eu não estou em casa, eu não estou com a revista do professor. E aí ela me mandou. Gente, você acha que é coincidência? Eu falei semana passada sobre batismo. Hoje é o discípulo e a Santa Ceia. Eu glorifiquei muito a Deus por isso.
eu creio que não é coincidência. Ontem a pregação que eu fiz foi sobre a Páscoa. E eu falei sobre a Páscoa no Velho Testamento. Eu falei sobre a Páscoa lá em Êxodo. E hoje eu vou falar sobre a Páscoa no Novo Testamento, com Jesus ressignificando esse momento. E hoje, desculpa a iluminação, está muito ali por causa do fundo. Como eu disse, estou na casa da Samara. Então, assim, eu quero estar lendo com vocês, que aqui eu vou lendo e a gente vai conversando sobre isso. Vocês podem mandar comentários. Sinira, se você quiser participar, colocar algum comentário, vai mandar. Sinira é professora de escola dominical de muitos anos, de longa vida. Foi professora da Mônica, né, de escola dominical, e é uma mestra, né? Me sinto aqui assim, né, com temor, né, de estar dando aula aqui. Mas eu vou estar seguindo a revista aqui, que fica muito fácil, né? Vamos lá. O texto bíblico, né, a gente chama de texto áureo, está baseado em 1 Coríntios, minha primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26, tá? Eu gosto sempre de falar os detalhes. Então, assim, ó, quando a gente fala 1 Coríntios, é a primeira carta ao povo de Coríntios, né? Coríntios era uma cidade, tá? Então, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26, né? Então está escrito assim: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Super contextualizado, né, meu irmão? Então vou repetir. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha, né? Essa revista não estava combinado isso, ela não caiu na data certinho, né? A introdução diz assim: a ceia do Senhor foi instituída por Jesus na noite de quinta-feira de Páscoa, quando Jesus foi preso, né, no Getsêmani. Primeiro, ele participou da ceia pascal com os discípulos e depois instituiu a sua própria ceia, que haveria de comemorar sua morte pelos pecadores. Eu não gostei dessa palavra comemorar, né? Eu acho que nós não comemoramos Mas você pode discordar né? Você tem que ter, claro que base para isso, mas sim, você pode discordar, tá? É por isso que você tem assim, que procurar comentários bíblicos, você, né, ler a Bíblia, pegar algumas versões diferentes para você trabalhar isso. A paz do Senhor, Pastor Wagner que vai começar a live dele 10 horas, né, pastor? Quando eu terminar aqui, eu vou para lá, pastor. E então, qual o significado e finalidade da Santa Ceia, meu irmão? Jesus vai ressignificar a Santa Ceia nós não comemoramos a morte de Jesus, não, irmãos. Nós lembramos, né? Nós trazemos a lembrança. Então vamos lá ler o primeiro ponto. Em que base foi instituída a Santa Ceia? A Santa Ceia, instituída por Jesus, está baseada na ceia pascal dos judeus, que foi apontada para o passado e ao mesmo tempo para o futuro. Em relação ao passado, servia para comemorar a saída do Egito. Lembra que a gente pregou ontem? Onde o povo de Israel esteve em cativeiro durante mais de 400 anos. E ao futuro, prefigurava, né, é uma figura do sacrifício do Messias. O Cordeiro Pascal apontava para Jesus. Ele seria sacrificado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está lá no livro de João, capítulo 1, versículo 29. Através da morte de Cristo, uma nova aliança entre Deus e seu povo seria estabelecida, onde os laços de sangue seriam substituídos por laços de fé. Na antiga aliança, o povo de Deus era constituído pelos descendentes de Abraão. Na nova, é constituído por todos aqueles que recebem Jesus como Salvador e Senhor, né? Está lá em João capítulo 1, versículo 11 e 12, e Gálatas capítulo 3, versículos 7 e 9. Portanto, foi necessário substituir a Páscoa por uma celebração que representasse a nova situação. Então, essa celebração foi a Santa Ceia. Então, os judeus, lá em Israel, eles continuam
comemorando a Páscoa. Eles continuam tendo essa festa de libertação, né? Esse momento de que eles lembram a libertação deles do Egito. E Jesus vai ressignificar isso. Então, eu falei ontem na pregação de ontem, quem tiver alguma dúvida, depois você pode entrar lá na mensagem de ontem, que foi uma bênção, foi uma mensagem reveladora, em que eu estou dizendo que tudo começa lá no Jardim do Éden, onde Deus ele vai planejar um paraíso, ele vai colocar o homem, vai colocar a mulher, e aí eles estão lá vivendo, né, as bênçãos de Deus, eles têm todas as suas necessidades atendidas, né, é o projeto ideal de Deus, e o homem está lá louvando e bendizendo o nome do Senhor. E aí esse homem, ele peca, ele erra, ele cai em pecado, e aí ele desobedece a Deus, e uma vez que ele desobedece a Deus, ele é expulso do paraíso. Mas logo Deus, como um bom pai, ele vai fazer um plano, né, um projeto para trazer de volta o homem, para reconciliar o homem de novo com ele, e trazê-lo de novo ao paraíso. Deu para entender isso? E aí, como ele faz isso? O projeto tem duas partes. Primeiro, ele vai fazer isso, primeiro ele vai escolher um povo, e com esse povo, ele vai estar prefigurando, ele vai fazer, ele vai, através desse povo, ensinar a humanidade. Esse povo vai representar, vai ser o povo dele, vai ser escolhido o povo dele. Quando você lê sobre Israel na Bíblia, por que Deus ele fez com que fosse escrito na Bíblia sobre Israel? Ele está, na verdade, nos ensinando de uma forma lúdica, exemplar, né, tudo o que acontece com o povo dele. Hoje nós somos a Igreja de Cristo, o povo de Deus, adquirido por ele, e tudo que se passa com Israel, tudo que vai se passar com Israel, é o que se passa com o povo de Deus. O povo de Deus é perseguido, nós somos perseguidos também, não é isso? O povo de Deus passa lutas, nós também passamos lutas, mas o povo de Deus é tentado, né? Lá em Israel é tentado, e alguns caem, sim, alguns caem, e nós também. Nós temos também, todo o tempo o inimigo tenta nos trair, tenta nos tentar, e nós somos, muitas vezes, corremos risco de ser levados ao pecado. Lembra de Davi, o homem segundo o coração de Deus? Deixa eu consertar a câmera aqui, tá meio tortinha aqui, ver se ficou legal. E aí, o povo de Deus o tempo todo vai estar prefigurando, o povo de Israel vai estar prefigurando o povo de Deus, que somos a igreja de hoje, né? A igreja atual. Então é muito importante que você leia o Velho Testamento para você entender o Novo, para você entender qual é a vontade soberana de Deus para a tua vida. Como é que eu faço hoje? Hoje, quando eu tenho algum problema, eu vou à Bíblia e eu oro como... Geralmente eu faço um exercício assim, e eu queria te ensinar isso. Eu falo assim, eu estou vivendo um problema, e eu falo assim, quem na Bíblia viveu um problema parecido? E aí eu falo assim, vou procurar na Bíblia para ver como essa pessoa saiu desse problema. E aí eu encontro o personagem bíblico, né, na minha mente, né, eu li a Bíblia desde criança, e aí quando eu encontro o personagem, eu procuro na Bíblia o que ele fez. E eu tento copiar a ação dele, ou a ação que Deus deu para ele que ele saísse daquela situação. Deu para entender? E aí, o que está dizendo até agora aqui é que esse ato da Páscoa, esse cerimonial, não é uma festa, é um cerimonial, ele vai exercitar os israelitas a lembrarem da sua libertação do Egito, né? E aí quando Deus vai formar o povo dele, vai tirar do Egito, e no dia de tirar do Egito, você lembra que eu contei ontem que Deus vai mandar que eles matem um cordeiro, né? Já está anunciada a 10ª praga, eles têm que sair do Egito, e Faraó não quer permitir que eles saiam, há uma batalha muito grande, e aí Deus fala que a morte vai passar, né? O anjo da morte vai passar, e eles devem matar um cordeiro. Para quê? Primeiro, eles devem passar o sangue desse cordeiro nos umbrais da sua porta, no seu mezuzá, né? No umbrais da porta. Para quê? Para que esteja marcado que ali o preço já foi pago. Alguém já morreu, entendeu? Ninguém deve morrer ali por pecado, porque ali alguém já obedeceu.
Alguém já entendeu a mensagem. Então, já está a marca ali. E aí, nós trazemos isso para o nosso mundo espiritual hoje. Né? Eu tenho que ter a marca de Cristo aqui, ó, no meu coração. Né? Eu devo já ter a marca de que o velho homem já morreu. Entendeu isso? Cristo já morreu por mim. E agora eu sou livre para servir a Deus. E aí o que eles faziam? Deus manda que eles assem aquele cordeiro no fogo, dando a significância que eu também morri. Entendeu? O meu corpo morreu. Eles comiam e se alimentavam daquele cordeiro queimado no fogo. Depois eles comiam também o pão sem fermento, ou seja, eles não podiam se alimentar de coisas fermentadas, de coisas que tivessem pecado, sujeira. Então, assim, o fermento vai ter esse significado. E por último, as ervas amargas, que era para lembrar o amargo do tempo que eles tiveram no Egito. E o Egito representa o mundo. Deu para entender isso aí? Ao longo a gente vai lembrando aí e você vai vendo. E aí, Jesus vai ressignificar isso com a Santa Ceia. Então, eu terminei aqui o ponto 1, vamos para o ponto 2, tá? Qual o significado da Santa Ceia? A cerimônia é a cerimônia mais solene da igreja. A Santa Ceia simboliza a morte do Senhor em nosso lugar, na qualidade de cordeiro pascual sacrificado para livrar-nos do pecado e da morte. Ela simboliza a libertação de todos os pecadores, libertação do pecado, de Satanás e da morte. Assim como o sangue do cordeiro livrou os primogênitos dos israelitas da morte, o sangue de Jesus, nosso cordeiro pascual, nos livra da morte eterna, da condenação ao inferno. Deu para entender isso? Eu vou pedir a Moni para trazer a minha Bíblia, tá? Para que nós possamos consultar 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, tá ok? A Valéria também está assistindo, o Carlos está assistindo junto com a Wanda, a Aline está assistindo. Aline, dá um abraço na sua mãe, ok? Moni, traz a Bíblia para mim, Moni. Traz a Bíblia para mim. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Vamos ver aí quem acha primeiro aí. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Tá ok? Isso. Passa e fecha a porta. Aí fica melhor. Vou até pedir a Moni que alguns versículos ela vai estar lendo pra gente aqui. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Depois, Moni, tu já fica com a Bíblia e você vai lendo para mim. Uhum. Aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, vai falar sobre isso. Pode falar. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Viu aí, gente? Deus é tremendo, né? Eu falei sobre isso ontem. Né? Então ele nos livra da morte eterna, da condenação do inferno. Para que essa Santa Ceia foi constituída? A ceia foi instituída para ser celebrada pelos crentes biblicamente batizados e que estão em comunhão com sua igreja. Tem que ser o povo de Deus, lembra? Deve ser comemorada exclusivamente em reunião da igreja. Não deve ser celebrada por instituição alguma, a não ser a igreja. É a igreja de Cristo, é o povo de Deus que celebra a Santa Ceia. Cuidado que eu posso discordar de alguma coisa do autor aqui, tá, gente? Eu tenho essa liberdade. Quais as finalidades da Santa Ceia? A Ceia do Senhor é uma cerimônia memorial, é uma memória, é para trazer a memória. Isto é, que serve de lembrança. Faz-nos lembrar da pessoa e obra de Jesus Cristo. Pela sua comemoração, os crentes relembram que Jesus morreu pelos seus pecados e também que ele voltará ao mundo para estabelecer o juízo final e o seu reino glorioso. É o dia que nós esperamos em nome de Jesus. Durante a ceia, o Espírito Santo atua nos crentes, esclarecendo-os a realidade do sofrimento, morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. E por último, ela une os crentes em amor pela comunhão com Cristo. Veja o que escreveu o apóstolo João,
Está em 1 João, capítulo 1, versículo 7, mas eu leio aqui mesmo, Moni. Está escrito assim: se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Entendeu aí? Às vezes a gente, nós temos algumas falas nossas, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, o sangue de Jesus tem poder. Você entendeu por que o sangue de Jesus tem poder? O sangue de Jesus tem poder porque, assim como o sangue do Cordeiro lá nos umbrais da porta, ele impedia que o anjo da morte entrasse, porque ele já anunciava que ali o preço já havia sido pago, alguém já tinha morrido. Da mesma forma, quando nós somos marcados pelo Senhor, quando reconhecemos Ele como nosso Salvador, nós estamos marcados por Ele, e quando a morte eterna vem, nós somos reconhecidos de que alguém já pagou o preço por nós, entendeu? Alguém derramou sangue por nós, e nós estamos marcados por Cristo, entendeu isso? Então, segundo elemento que constitui a ceia. Os elementos da ceia são dois: pão e vinho. Né? Lembra que lá na ceia do Velho Testamento era o cordeiro, né? Era o pão ázimo, né? Sem fermento, e era as ervas amargas. Cada um tinha um motivo e uma lembrança. Já na ceia, no Novo Testamento, eu vou estar pregando isso à noite, nós temos pão e vinho, né? E aí, eu não quero entrar nessa questão, e eu sei que de repente alguém pode discordar de mim, mas com pena eu sou assembleano, e como assembleano eu vou falar aquilo que eu creio. E eu também acompanho os estudos do doutor Rodrigo Silva, que é um arqueólogo, e eu dei um estudo aqui, passei para a minha igreja, e eu estou passando aquilo que eu aprendi. A palavra vinho aí na Bíblia, na tradução original, tem duas palavras que aparecem vinho na Bíblia de forma original. Eu estou repetindo o que o pastor Rodrigo Silva, arqueólogo, tá? E ele falou não como pastor, mas como arqueólogo. Ele disse: essa palavra vinho, ela vai aparecer de duas formas diferentes na Bíblia. Ela vai aparecer realmente como vinho, né? O vinho alcoólico, aquele vinho que pode conter álcool, né? Fermentado, e vai aparecer também como suco de uva. Era muito comum. A palavra que se usa lá no hebraico, ela também era usada para tanto no grego como no hebraico, ela aparece quando aquele vinho, alguém que pegava o fruto da vide, aquele primeiro suco que saía, tá? Aquele não fermentado. Então, a gente fala vinho, né? Mas a palavra hebraica para isso não se aplica. Tá? Você tem que fazer um estudo sobre isso. Quem quiser, eu mando esse estudo para você. É um vídeo, tá? Do arqueólogo Rodrigo Silva. Está tendo um estudo agora sobre Jerusalém, né? Tá muito barato, e com professores de Israel, e vai ser em português. Eu estou nesse curso. Pastor Wagner, seria uma boa você entrar nesse curso aí. Tá ok, querido? Lembrando que 10 horas o pastor Wagner está na live dele. Agora, então vamos lá. Os elementos da ceia são dois: pão e vinho. O pão simboliza o corpo de Cristo, que pelos pecadores foi dado na cruz do Calvário. O vinho simboliza o sangue de Jesus, que foi derramado para a remissão de pecados da humanidade. Agora vamos nos deter um pouco no significado de cada elemento da ceia. Tá? Agora vamos lá. O pão. O significado do pão. Na ceia da Páscoa, que Jesus celebrou com seus discípulos, na véspera da crucificação, ele tomou um pedaço de pão, deu graças, partiu e distribuiu a todos, dizendo: fazei isso em memória de mim. Lembra? Está lá em Lucas 22:19. Anteriormente, Jesus havia falado de si mesmo como sendo o pão do céu. Lembra disso? E ele falou também que era o pão da vida. Ele foi o pão divino dado aos homens por Deus, vindo do céu. Sacrificou-se para alimentar com sua vida o mundo inteiro. Veja o que ele disse: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida no mundo. João capítulo 6, versículo 48
ao 51. É importante que você leia isso aí. Você está entendendo que tudo na Bíblia não entra em contradição? Você lembra que Jesus vai falar isso muito antes de ser crucificado. Muito antes de ser crucificado. Ele vai dizer, por quê? Porque eles já sabiam que ele era aquele pão que seria oferecido. Quando ele fala que ele está dando a carne dele, ele já entendeu que ele vai ser oferecido como aquele cordeiro, né? Lembra que já vai ser dito sobre Jesus que ele é o cordeiro, né, que tira, ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? E ele vai dizer que ele é o pão, porque ele sabe que ele vai ressignificar isso apresentando o pão, que era o alimento mais conhecido daquela época, daquele contexto, né? E era mais acessível a todos, né? Ao receber o pão da Santa Ceia, recebemos pela fé a vida de Jesus, da mesma forma que o pão fortalece nosso corpo físico. A vida de Jesus nos dá força e energia espiritual, né? Então, eu preciso me alimentar de quê? Da vida de Jesus. Como? Estudando a palavra de Deus e sabendo os atos dele, como ele viveu, como ele venceu o diabo, né? Lembra que naquela batalha espiritual do diabo que Jesus vai ser tentado pelo diabo, ele vai dizer, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Pegou? Tá? Qual o significado do cálice, né? Ali do vinho, né? Do suco de uva que a gente toma na ceia. Após a ceia da Páscoa, com os seus discípulos, Jesus tomou do cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Está lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25. O cálice e o fruto da vide representam o sangue derramado de Jesus. Significa também a nova aliança, selada com este sangue vertido. Este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Está lá em Lucas 22, 20. Trata-se do pacto predito pelo profeta Jeremias, no capítulo 31. Bota aí, Moni. Jeremias, tá lá no Velho Testamento, depois de Isaías, depois de Salmos, tá? Jeremias? Jeremias, capítulo 31, versículo 31 ao 34. A Moni vai ler aqui que o profeta Jeremias já tinha predito isso, tá? Ela vai ler aqui no capítulo 31, do 31 ao 34, tá ok? Uhum. Pode ler, Mani. 31 a 34? Eis aí vem dias, diz o Senhor, firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conheceram. Todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Lembra então lá no Jardim do Éden, Deus já faz o primeiro projeto, o homem vai pecar, vai errar e vai perder a chance. Ele vai fazer isso com Israel vai pecar e vai, né? E aí o que acontece? Por último, Deus quer saber? Eu vou lá, né? Ele se faz em carne, habita entre nós, e aí ele vai fazer um sacrifício por nós. E aí isso vai ficar marcado dentro dos nossos corações de forma patente para o mundo inteiro, né? Jesus foi ao Monte das Oliveiras, ali num jardim de nome Getsêmani. Eu estive lá, irmãos, é lindo. Ajoelhou-se para orar. Pai, disse Jesus, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Está lá em Lucas 22, 42. O temido cálice, né, representa os pecados do mundo que ele iria levar. Tal peso ia ser muito mais terrível que a dor física que ele sofreria. Sua angústia foi tal que ele suou grandes gotas de sangue naquela noite. Irmãos, só para você perceber aqui que
eu tô toda hora querendo lembrar disso aqui para falar para vocês que esse cálice que fala aqui, né? Esse sangue derramado, a importância dele quando a gente usa o suco de uva, né? Aí o pessoal fala, mas é vinho, meu querido, escuta uma coisa. É apenas uma lembrança. E por que foi usado o vinho, o suco de uva, né? Porque é a cor para dar a lembrança. É o lúdico de Deus. Deus, ele é o maior de todos os pedagogos, né? E ele vai nos ensinar de forma lúdica a vontade soberana dele. Então, quando você toma o vinho, o suco de uva, você está, pela cor, lembrando do sangue dele que foi derramado por nós, do sacrifício dele na cruz do Calvário, né? Uma outra coisa que é importante dizer, a própria lição está pedindo aqui ao professor que esclareça, ao novo convertido, que os elementos da ceia não passam por nenhuma transformação. Eles permanecem inalteráveis em sua natureza, né? O pão, antes de eu orar, ele é pão, e depois que eu oro, ele continua sendo pão. Nós falamos isso toda a Santa Ceia, eu e o presbítero Zacarias, toda a Santa Ceia nós falamos isso, né? O vinho, nós oramos, né? Temos lá o suco de uva, e depois que nós oramos, continua sendo suco de uva, né? Então, assim, a ceia também não tem o poder de conferir qualquer graça especial a quem dela participe. A sua comemoração é feita simplesmente para a lembrança da morte de Cristo. A bênção advinda da sua comemoração consiste somente em reavivar na mente dos participantes a obra do amor de Cristo, ensejando-lhes oportunidade de examinarem a consciência e de renovarem seus propósitos para com Deus. Ou seja, meu irmão, o grande propósito da Santa Ceia é que você se lembre do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por você e a tua fé seja reavivada, entendeu isso? A maior graça que você recebe, e essa graça já é enorme, é gigantesca, a mania de querer passar algo a mais e tal, meu irmão, tá? Ceia, sabe, ela é para tratar a sua memória. Ela é para estar te fazendo lembrar, é para reavivar a tua fé, é para que você não desanime, é para que você que está desanimado, que está, né, de repente triste, que você se alegre no Senhor e você relembre, que a tua fé seja renovada, porque você lembra de novo o sacrifício de Cristo, você se lembra o pacto, a aliança. É como um casamento. Lembra que a Moni usou aqui a palavra desposar, que Deus desposou o seu povo, a sua igreja. Lembrar que você foi desposada, ou seja, você foi trazida ao casamento por alguém. Eu sou noiva de Cristo, nós somos a noiva de Cristo que foi desposada. Então esse é o propósito. Você se lembra de quem é seu marido, entendeu? Você se lembra, ó. Por que a gente usa aliança? Eu uso aliança para lembrar, sou casado, tá? Não posso me esquecer disso, tá ok? Claro que lembrando que essa aliança, ela só vai ter valor se eu tiver isso guardado dentro do meu coração, que é o que Deus quer que você tenha, tá? Você pode tomar a ceia lá e de repente não lembrar do sacrifício com Cristo, nem do teu pacto com Ele, tá? Então o que importa lá é você lembrar, mas colocar em prática isso aí, sair dali e colocar em prática no seu dia a dia. O teu culto racional você presta no teu dia a dia. Como o crente deve participar da ceia? É importantíssimo isso, ó. O apóstolo Paulo revelou na passagem mencionada que os coríntios não estavam celebrando corretamente a ceia, não a entendiam e faziam dela um banquete em que uns comiam muito e outros nada tinham. Por isso Paulo lhes escreveu, orientando-os para que entendessem a finalidade da ceia e a maneira adequada de sua celebração. De seus ensinos ao Coríntios é conveniente destacar. Mas eu quero lembrar aqui, irmãos, eu lembro que uma vez eu fui numa festa de 15 anos. E era uma festa muito bonita, né? Da Monique. A Monique, uma jovem da Assembleia do Centenário. E a mãe dela, Sônia, fez uma mesa muito linda de frutas. Muito linda. Eu não sei se a Sônia está assistindo, né? Eu gostaria até que a Monique fosse olhando aí as pessoas que estão participando. E aí, irmãos, eu lembro que, em dado momento, a mãe da noiva, a mãe da aniversariante chegou diante da mesa,
né, e toda feliz, contente, olhou a mesa, né, não sei nem se tinha tirado alguma foto, falou assim, ó, está liberada a mesa de frutas. Meus irmãos, eu vi com esses olhos. Teve pessoas que tiraram assim, ó, uma bolsa daquela de ráfia, abriram e tinha uma melancia cheia de uvas, um cacho de uvas. A pessoa puxou aquela melancia inteira para dentro da bolsa. A mesa de frutas desapareceu em 5 minutos. Era uma mesa enorme de frutas, que acabou em minutos. Então, o que eu quero dizer para você é que tem muita gente que vai à Santa Ceia e não entende o propósito da Santa Ceia. É isso que acontecia lá na igreja de Corinto. E é isso que Paulo foi falar com a igreja. Eles não estavam entendendo qual era o propósito. O propósito não é comer, não é beber. É por isso que hoje a gente toma um pequeno cálice com um pedacinho de pão. Por que eles não comem o pão inteiro? Porque era uma ceia mesmo que eles faziam. Era para ser uma ceia. Mas nós tivemos que ressignificar isso, né, para que eles entendessem, para que a igreja entendesse que aquilo ali é um memorial. Não é para você comer e beber, eles não estão entendendo o propósito. É o que acontece com o casamento, é o que acontece com vários desses propósitos que nós temos, né? Desses cerimoniais que nós temos, que as pessoas não entendem o real propósito do que está sendo feito, do que está sendo realizado. Não adianta você ter uma aliança na mão e fazer uma festa de casamento maravilhosa, né? Nós temos aí um jogador de futebol que fez uma festa linda, num castelo lindo, e meses depois o casamento foi para o espaço, porque ele mesmo, que gastou tanto dinheiro naquele casamento, não deu valor àquele casamento. Você entende isso? Então, para que você tenha uma vida, para que o teu propósito tenha valor, você precisa levar a sério a tua aliança. Né? Eu indico para você que é casado, o curso Casados para Sempre, que é um curso maravilhoso sobre casamento. E tem uma aula lá sobre aliança, a importância das alianças. Não só a aliança do casamento, mas a aliança no casamento, a aliança de uma sociedade, a aliança de amizade e a aliança também com Deus. A aliança com Deus. Nós precisamos levar a sério alianças. Nós estamos vivendo uma época que as pessoas não têm palavra, que as pessoas não levam a sério aliança, não levam a sério pactos. A pessoa aceita Jesus, a pessoa entra como membro de uma igreja, daqui a pouco a pessoa some da igreja, ninguém sabe por quê, e a pessoa não dá satisfação para ninguém, não fala com o pastor porque saiu, ninguém sabe, alguém pergunta ao pastor, o irmão fulano saiu, o que houve? O pastor também não sabe. Porque não sabe o que houve. E aí vai perguntar à pessoa o que houve, irmão. Ah, não, eu resolvi ir para a igreja tal. Mas houve algum problema? Não houve problema nenhum, não. Eu amo todo mundo. Mas por que saiu? Ah, saí porque eu queria ir para outra igreja. Lá tem ar-condicionado. Né? Você está entendendo, meu irmão? Essa que é a loucura. As pessoas procuram alianças de quem dá mais. Tá entendendo? E quem dá mais na visão terrena. Então isso é muito perigoso. É muito importante que você dê valor a alianças e que você entenda os propósitos de Deus. Tá ok? Então a Santa Ceia, o propósito não é comer, como os coríntios estavam entendendo. Tá? Então, dos ensinos que Paulo, nós aprendemos na carta aos Coríntios, o que nós podemos destacar? Primeiro, que a ceia deve ser feita com discernimento. É preciso que o crente participe da ceia com discernimento, isto é, entendendo o que ela significa e objetiva. Né? Qual é o objetivo dela? Caso contrário, a transformará numa rotina fria e sem sentido. Eu acho lindo que na Santa Ceia, na Assembleia de Deus, as pessoas choram, falam em línguas estranhas, as pessoas se abraçam, né? É uma coisa linda. Na nossa igreja é uma festa na Santa Ceia. É muito lindo a Santa Ceia. Vocês podem ver um vídeo aí que eu postei sobre a Santa Ceia, propositalmente, que foi domingo. Foi domingo passado, Moni? Foi domingo passado, né? E foi lindo, nós fizemos online. Mas as famílias fizeram cada uma a sua Santa Ceia. E foi muito lindo, irmãos. Eu coloquei algumas fotos e algumas filmagens de alguns irmãos aí, né? Então, segundo, tem que ser com exame de consciência, lembra? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e só assim desse pão e desse cálice. Então, é preciso que a gente se examine antes de participar da ceia. Isso não quer dizer que deixe de participar. Em certas circunstâncias, que deixe de participar em certas circunstâncias. E sim que se corrija. Às vezes tem um problema que você, por exemplo, chegou no dia da Santa Ceia, você lembrou que está sem falar com algum irmão na igreja, você vai lá e se conserta com ele. Às vezes tem coisas que dá para consertar antes, né? Dá para ajeitar e você não deixar de tomar a Santa Ceia. Né?
e sim que se corrija se estiver em falta. E com um novo propósito, participe desta ordenança. Terceiro, tem que ser com reverência. É preciso que o crente participe da ceia reverente e solenemente, em virtude do que ela representa, a morte de Jesus. Meu irmão, sabe, você não vai ao enterro. O pastor Marcos Dantas, que eu admiro tanto, ele costuma dizer, não se dá gargalhada no enterro, né, irmão? Né? Não se ri, não se conta piada em enterro, né? Então, claro que nós não estamos ali numa cerimônia fúnebre, mas nós estamos ali lembrando do sacrifício de Cristo, meu irmão. Eu não posso estar lá contando piada, né? Eu tenho que escolher, Ministério de Louvor, tem que escolher bem os hinos para esse dia. Porque não é qualquer hino que a gente canta, né? São hinos que tem muito a ver com a Santa Ceia. O meu pastor, Noel Caetano Martins, ele me ensinava o seguinte, que lá do Ministério Eu Creio, ele falava, Marcelo, quando você fizer a Santa Ceia, não faz outra coisa diferente no dia. Não pode ter festa de outra pessoa, aniversário de alguém no mesmo dia, né? Você não pode ter duas comemorações no mesmo dia, dois eventos no mesmo dia, porque a Santa Ceia é um evento solene. É melhor que você mude a data, né? Ou do evento ou da Santa Ceia, melhor que seja o outro evento, né? E você naquele dia tem um culto solene, os hinos bem escolhidos, a igreja esteja contrita, esteja ligada no objetivo, e ela seja o tempo todo objetivada, né, do que ela está fazendo. Estamos caminhando já para o final. Então, diz aqui o nosso discipulado, a Santa Ceia simboliza o sofrimento e a morte de Jesus. Não basta, porém, ficarmos comovidos com isso. Devemos pensar profundamente e aceitar a vitória, ganha por ele através de sua obra completa. A morte de Cristo não ocorreu em vão. Jesus, assim, cumpriu a incumbência recebida do seu Pai e ganhou para si um povo santo e crente. Santo no sentido de separado, tá ok? A Santa Ceia é um ato comemorativo, não um ato sacrificial. Ela nos faz lembrar que Cristo se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Lê para mim, Monia, Hebreus, carta aos Hebreus, lá no Novo Testamento, carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 26. Hebreus, capítulo 9, versículo 26. Hebreus. Aos Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 26. Lê bem alto pra gente aí, bem devagar. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Amém? Então perceberam aí? A ceia do Senhor não é um altar sobre o qual Jesus Cristo se sacrifica repetidas vezes. Participamos da ceia dando graças pela morte sacrificial de Jesus já realizada em nosso favor. Desta forma, continuaremos proclamando a morte dele até que ele venha de novo. Lê aí, Moni, para terminar, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Entenderam qual é a motivação? Né? Rose, a paz do Senhor, Rose. Rose, depois você volta lá no início, quem chegou depois, volta lá no início e dá uma olhada geral, principalmente se você é novo convertido, tá? Para que você conheça, né, o significado da Santa Ceia. Irmão, não faça nada na igreja sem entender. Não se batize sem entender. Não case sem entender o que é casamento. Tá ok? Vai, Moni, pode ler. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Porque todas as vezes que comedes deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Entenderam, queridos? Essa é a nossa motivação. Entendeu? Então, eu queria, assim, estar orando com vocês. Eu vou chamar a Mônica para que a gente chamar todo mundo e a gente vai estar cantando porque ele vive, tá? A gente vai estar cantando assim, eu quero que você cante conosco, vai ficar gravado aqui a mensagem e eu queria te pedir uma coisa. Eu já fiz aí
quando eu mandei o convite para você da escola dominical, eu coloquei um videozinho lá que tá lá no YouTube. Entra na minha página, na página da igreja, Ministério Nascer em Cristo, e você vai ver lá que já está lá. Senta um de cada lado aqui, ó. E já está lá o nosso link do YouTube, da nossa página da igreja. E aí você já pode estar conferindo. E eu queria que você se inscrevesse lá. Eu preciso de 1000 inscritos lá. Eu preciso que você se inscreva nessa página e que você compartilhe e peça para mais pessoas se inscreverem. Tá ok? Nós precisamos chegar a 1000 pessoas lá. Então, vai lá no YouTube. Por quê? Porque aí nós vamos poder fazer os vídeos lá com muito mais qualidade, de forma muito mais perfeita, com participação dos irmãos, com coisas muito legais, tá ok? Mas eu preciso da ajuda de vocês. Então vai lá, tá? Depois eu pedi, Moni, para você falar com o Luciano, para ele me ajudar lá com a igreja, pedir o pessoal também no canal do pastor, para eles se inscreverem lá no canal. Tá bom, gente? Conto com vocês. Então vamos cantar? Vou pedir a Beth lá onde ela estiver e a Samara para cantar também, tá? Amém. Ok. Vamos estar cantando. Nós temos aqui assim, não temos? Deus enviou? Temos sim. Tá na harpa. Eu vou ver o número aqui para vocês cantarem com a gente, tá ok? Deixa eu ver aqui. Deus enviou, Deus enviou, Deus enviou, Deus enviou. Deus enviou. Aqui. Fica ligado aí, mano. De repente alguém já diz aí onde tá. Vocês ouviram a gente cantando o hino do Leonardo Gonçalves? Depois vocês voltam lá no início. A Rose que chegou depois. 545. Olha, é só para quem tem a harpa nova da Assembleia de Deus, tá? Se você não tiver, fica complicado. Ou então você entra no Google aí e dá para você cantar, tá? Se você tiver 2 celulares em casa, tá ok? Toma aqui, Mônica. Vamos cantar? Vamos louvar, está na casa da Beth, tá louvando aqui embaixo. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Posso amar agora? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Direi a glória ao meu Jesus que vive está. Ao meu Jesus que vive está. Bem bonito agora. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, vive está. Aleluia! Ele vive! Aleluia! Aleluia! Quem você acha que é coincidência? Olha só o que está acontecendo hoje. Hoje é domingo de Páscoa. Dia de ressurreição. Dia de ressurreição. Dia que é lembrado pelo povo judeu que as portas foram marcadas pelo Cordeiro, que eles estavam dentro de casa, não podiam sair. Olha se te lembra alguma coisa. Dia de Será que coincidência é isso?
dia de libertação, o último dia para sair. Eu profetizo. Lembra? O último dia que eles ficaram no Egito. Amém. Eles estavam saindo da madrugada, iam sair, olha, levando, comeram rapidinho lá a carne do cordeiro no fogo, comeram ervas amargas para lembrar o que eles passaram, para nunca mais errar de novo. Lembra disso? Pão sem fermento, sem mistura. E olha, ó, foram embora do Egito. Amém. Que o Senhor conceda isso a você, libertação do Amém, Egito. amém. Que você seja liberto hoje. Que nós sejamos libertos desse confinamento. Que o Senhor, nosso presidente da República, chegue hoje em rede nacional. Amém. E diga, olha, vocês estão livres. Que os governadores falem isso em suas Amém. cidades. Que nós possamos estar livres desse confinamento. Amém. Que nós possamos sair e sejamos creio. livres Em em nome nome de de Jesus. Jesus. Amém? Eu profetizo isso sobre a sua vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Né? Eu vou sair daqui, já vou entrar vou entrar aí na live do pastor Wagner Soares, que é meu primo, e ele vai estar dando a mensagem dele. Então assista aí a mensagem dele, tá ok? Eu vou entrar na live dele aí, vai ser muito legal. Participe, ele estava junto com a gente. Sabe quem estava com a gente até agora? Sinira. Sinira tá aí, Mani? Não dá pra ver daqui. Não, no seu dá. No seu dá. Ela estava aí. Ô, Sinira, minha líder. Beijo, Sinira, que foi professora de escola dominical da Mônica minha também. líder né? da UPA, União. Líder de UPA. A Samara tá mandando bom dia aqui pra Sinira. dia. Tá? Então Deus abençoe. Eu vou sair agora correndo, tá? Vou fazer uma oração final aqui e vou lá pro pastor Wagner, que daí tá começando já a mensagem dele, tá ok? Senhor, nós te agradecemos pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Amém. Te louvamos, te bendizemos. Muito obrigado, Senhor, por Amém. tudo. Deus, muito obrigado por ter enviado seu Filho por nós. Amém. Pai, nós te agradecemos por tudo, por esse café gostoso aqui na casa da Beth. Amém. Muito obrigado por tudo, Pai. Por tudo que temos vivenciado com nossas famílias, pela libertação do Egito Amém. e da mão de Faraó. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Queridos, a gente vai desligar agora. Não entra lá no YouTube e se inscreve lá no endereço, tá ok? Fica na página. Olha, cuida à noite, 18 horas, Ministério de Louvor.